E nessa de ser metido a correr, eu sempre corri por prazer mesmo, porque eu gostava de correr e tudo mais, né? Eu consegui ter todo tipo de lesão possível e imaginável. Qualquer coisa que vocês leem no livro que dá pra fazer, dá pra se machucar correndo, eu fiz. Tá? Tudo, tudo. De fratura por estresse, de tendinopatia no calcâneo, síndrome do piriforme, tudo que dá pra fazer correndo, eu fiz, né? E por que que isso aconteceu? Porque eu exagerava, né? Sabe aquela história de, eu vou correr e sai pra correr? Era assim que eu fazia, né? Porque corrida pra mim era pura e simplesmente prazer. Eu nunca sentei pra estudar, até então, né? Pra estudar a corrida, pra pensar a corrida, pra raciocinar a corrida, e muito menos, né? E aí essa é a parte vergonhosa da história, muito menos eu associava isso à musculação, que era o que eu trabalhava. Como eu estava bem focado na musculação, enquanto saúde, qualidade de vida, hipertrofia e tudo mais, eu nunca, a princípio, fiz essa associação entre a corrida e a musculação, tá? Mas daí cansei de me machucar, né? Chega uma hora que você começa a ficar meio sacudo de não conseguir mais fazer atividade física, precisa ser machucado, né? E uma das coisas que eu fiz foi literalmente, preciso parar de correr. Se eu continuar correndo desse jeito, eu vou me arrebentar, não vou conseguir trabalhar. Eu cheguei a ponto de ter uma fascite plantar que eu precisei durante um semestre inteiro dar aula sentado, porque eu não conseguia mais ficar de pé. E eu falei, o troço está começando a ficar meio... Também tudo bem, eu só fui lá procurar um médico quando eu achava que estava pisando em cima de uma esponja, né? Daí eu fui procurar, podia ter procurado antes também. Mas sabe aquela história de casa de ferreiro e espeto de pau, né? Então, enfim. Então, nessa hora eu comecei, vou precisar parar de correr e vou fazer musculação, porque musculação não me incomoda. E aí eu comecei a notar que, depois de um tempo fazendo musculação, eu nunca tive intenção de fazer musculação com o objetivo de hipertrofia, de ficar enorme, monstro e tal, nunca foi a minha cara, até porque eu jogo basquete e tudo mais, isso me incomoda um pouco. Eu notei que quando eu voltei a correr, os negócios começaram a sumir. E aí eu comecei a me interessar, isso faz uns 5, 6 anos mais ou menos, a estudar um pouco mais o que a gente tem de evidência de musculação aplicada à corrida, especificamente. Porque eu comecei a notar que, será que não foi essa musculação a mais aí que conseguiu prevenir esses problemas que eu estava tendo, né? E eu comecei a estudar um pouco mais e continuava correndo e tudo mais, voltei a correr, né? E nunca parei de fazer musculação. E aí eu comecei a notar que tem, assim, pilhas e pilhas de material associando musculação com corrida. E aí eu comecei a ficar mais feliz. Falei, então beleza. Sem querer, estou no caminho certo. Eu estava fazendo musculação justamente para prevenir essa ideia da lesão, né? E eu comecei a achar que, então, provavelmente é isso que o pessoal da corrida faz, né? Para não se machucar tanto. Todo mundo faz muita musculação, né? Pois é. Aí essa foi o segundo balde de água fria, porque eu comecei a perguntar, até pra Letícia, eu perguntei, pra todo mundo perguntei, e aí, como que vocês fazem a musculação, assim, né? Daí a Letícia falou, eu não faço. É verdade, né? Aí eu comecei a perguntar pro pessoal o que eu conhecia, assim, era muito treino funcional, era muito exercício pro core, era muito exercício a céu aberto, com kettlebell ou com elástico, ou coisa assim. E aí isso começou a me incomodar, porque eu falei, mas peraí, não é o que a ciência diz. Não é esse tipo de exercício que a gente tem evidência sustentando que é o que funciona. Muito pelo contrário. Sabe aquele amigo seu que é bem maromba, musculoso, forte, enorme? É aquele exercício que melhora a performance na corrida. E aí eu comecei, mas peraí, a galera não é muito da musculação para correr. E quando faz musculação é o resistência, 3 de 20, 3 de 15, que é o que não funciona. E aí isso começou a me intrigar mais, né? E hoje a gente tem lá na Unibrasil um centro de pesquisa, que é o Centro de Pesquisa em Atividade Física, Exercício e Esporte, que eu sou um dos coordenadores, junto com outro professor. E uma das minhas áreas de atuação, um dos focos que eu gosto de investigar, é essa questão do exercício cíclico e a musculação aplicada a esse exercício cíclico. Pode ser corrida, bicicleta,
seja lá o que for. Porque começou a me intrigar, né? E principalmente quando eu comecei a procurar algumas coisas assim, a respeito da corrida e de quanta força se faz na corrida. Porque por convenção a gente considera, e não está errado, atividades cíclicas como atividades de resistência. Né? A gente chama do endurance, não é assim? O termo mundialmente usado para esse tipo de exercício é endurance. Né? A tradução é resistência. Porque são exercícios prolongados, que duram lá, né, às vezes várias horas, alguns tipos de corridas levam dias, né? Ultramaratões levam dias e tal, então a gente associa muito à resistência. O fato de ser um exercício de resistência não significa que se faz força, que não se faz força. O fato de ser um exercício com características de resistência não significa que a força que você faz é pequena. Muito pelo contrário. Alguém já parou assim para fazer uma conta de quanta força se faz na corrida? Força mesmo, porque isso é fácil de calcular. Né? A gente tem parâmetros bem simples assim, de por exemplo, cada passo que você dá, quantas vezes o seu peso corporal você tem que sustentar. Vocês sabem mais ou menos quanto é? De 2 a 3 vezes o peso corporal. Depende muito da velocidade da pessoa, né? Se você corre mais rápido, aí o peso que você sustenta é maior, porque o impacto é maior. Se você corre mais devagar, é menor. Mas dá mais ou menos entre 2,5 vezes a 3 vezes o seu próprio peso em cada passo. E aí eu fiz um negócio por curiosidade, né? Como eu sou da biomecânica, esse negócio de matemática me atrai. Por incrível que pareça, professores de educação física, alguns gostam de matemática. Né? Eu tô num deles. E aí eu peguei esse cara aqui, que sou eu, dando um sprint na subida. Falei que eu corro, não é mentira, né? Apesar de não correr lá essas coisas, né? Foi na prova da Unimed no começo desse ano, que é uma prova que não é muito plana, né? É lá não sei se alguém já fez essa lá na UP, que é sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, né? Nessas que tem que fazer mais força eu me dou um pouco melhor. Esse negócio de muito plano o tempo todo na mesma velocidade me atrapalha um pouco, tá? Mas essa de sobe, desce, eu me dou um pouco melhor. E aí eu peguei esse tempo que eu fiz nessa última prova, que foi 20,56. Eu não sei se tem 5.000 mesmo, deve ter um pouco menos, porque eu tô achando muito otimista esse tempo. Mas tudo bem. E eu peguei esse tempo para calcular quanta força eu fiz na corrida, tá? E aí é uma conta bem simples. Você pega, né, eu tenho 1,93 e peso mais ou menos 88 quilos, tá? O meu tempo na corrida foi de 20 minutos e 56 segundos, isso dá uma média de mais ou menos 14,3 km por hora. Eu já fiz uma vez uma análise da minha corrida e tudo mais, eu consigo manter uma frequência relativamente alta de passadas, eu consigo manter 170 passos por minuto, que é dentro, bem perto do ideal, assim, né? Para manter uma frequência alta assim, você precisa ser muito forte, porque principalmente a parte posterior da coxa acaba sofrendo muito para aumentar muito a frequência do passo. Alguém aqui já tentou correr numa frequência muito alta e ficou com a parte de trás da coxa dolorida? Não sei se alguém já passou por isso. É comum, às vezes, quando a pessoa está fazendo reeducação da corrida, né? Alguns exercícios educativos para tentar aumentar a frequência do passo e tudo mais, da pessoa sentir dor muscular por causa disso. Você tem que frear muito mais, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ações excêntricas e tudo mais. Bom, então com 170 passos por minuto e 88 quilos, isso dá, mais ou menos no meu caso, 206 quilos por passo, que é o que eu tenho que sustentar. O tempo que eu tenho que fazer isso é muito curto, né? Cada toque meu no chão dura mais ou menos 0,23 segundos, que está bem dentro do ideal por causa da frequência que está alta, tá? Então, mais ou menos 20% do tempo desse segundo todo, eu estou em contato com o solo, o resto é fase aérea, tá? Mas dá 206 quilos para cada passo. Opa, meu data show está meio de mau humor hoje. Já volto. Aí, voltando. Se você multiplicar isso por... Cadê? Se você multiplicar isso por 170 passos por minuto, dá mais ou menos 35 mil quilos por minuto. Ah, professor, mas isso dá 37 toneladas. Isso, 35 toneladas por minuto, que é o que você tem que sustentar se você fizer 170 passos por minuto e tiver 88 quilos. Como a prova durou 20 minutos, eu sustentei 738 toneladas.
toneladas. Será que faz muita força? O que vocês acham? Quase nada de força. E olha que é uma prova de 5 km. Ah, mas e se o cara for mais leve? Né? Eu peguei aqui, por exemplo, todo mundo conhece esse cara aqui? Isso aí não é terráqueo. Para fazer o que ele faz, não é terráqueo. Né? De outro planeta. Né? Esse é o atual recordista, se eu não estou enganado, da maratona. Ainda é ele? Né? Ainda é dele. Né? Correu para 2 horas 2h50 e uns 7h56, alguma coisa assim. Né? Que é o Denis Quimento. E ele é muito mais leve. Né? Ele pesa 55 quilos, é um pouco mais baixo do que eu, 1,77m, tem até aqui os dados, cadê? 1,71m, 55 quilos, então é óbvio que ele não sustenta em cada passo 206 quilos. Né? Ele vai sustentar 137 quilos. A diferença é que eu corri 20 minutos. Ele corre quanto? 2 horas. Então, quando você faz a conta, dá quase 3.000 toneladas. Não é 3.000 quilos, não é 3 toneladas. É 3.000 toneladas.